Estamos ao vivo, pessoas! Só que não! Não, nós não estamos Não ao vivo. estamos ao vivo. Hoje é hoje mesmo, né? Hoje é dia 14 de março, né? 20 horas, mas essa live é uma gravação. Você está assistindo uma gravação, já que o nosso convidado, neste momento, está dando aula no seminário. Como ele não é onipresente, não tinha como ele estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, para não deixar de tê-lo aqui com a gente gravou a live e vamos aqui trazer para vocês hoje uma live sobre a história da igreja e a igreja na história. Ou o inverso. A igreja na história e a história da igreja. Acho que é isso mesmo. Tem história e tem igreja no meio. Então, então, quem somos? Quem somos? Quem somos? Nós somos o Ministério Adorado. Deixa ele se situar. Peraí, ele vai se situar, gente. Peraí, vai. Porque nós estamos gravando depois do almoço. Aí Não a, dormiu ainda? a digestão está acontecendo aqui, então a amiga nossa dizia que não, nesse momento o sangue está todo concentrado aqui, ele sai daqui, concentra tudo aqui para fazer a digestão. Então, tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. Nós somos Gi e Nairo Amorim, somos o Ministério Adorarte. Se você entrar. Você que me Se desconcentrou. você não conhece o Ministério Adorarte, conecte-se às nossas redes sociais, que são Instagram e Facebook, @adorarte_online. e no YouTube. Ministério Adorarte. E o tema de hoje é a história da igreja e a igreja na Eu história. falei que tinha igreja, que tinha história no tema. Porque eu coloquei invertido aqui na minha pauta. É isso mesmo, a história da igreja, a igreja na história. Isso mesmo. E o nosso convidado. Quem é o nosso convidado? Não, não é a primeira vez, já conhecido de alguns de vocês. Quem é o nosso convidado, Gisele? Nosso convidado é o pastor Silas Monteiro. Pastor Silas é bacharel em teologia pelo Seminário Cristão Evangélico do Brasil, em Goiás. Pós-graduado em Antigo Testamento pela Faculdade Unida de Vitória. Pós-graduado em Novo Testamento pelo Seminário de Belo Horizonte. Mestre em teologia pelo Seminário Sul-Americano. Formado em didática básica aplicada à docência pelo Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Formado capelão cristão pela Faculdade Cristã da Família e especialista em programação neurolinguística para melhoria gerencial pela Tática, gestão de pessoas. Tática, gestão de pessoas. É professor de várias disciplinas no Seminário Evangélico da Igreja de Deus, esposo, pai, futuro vovô e pescador. Pescador. Está nas redes sociais aí. Cada peixão pesca almas e pesca peixe de verdade também. E em relação ao nosso convidado, né, deixa eu aqui eu compartilhar a tela, porque a partir de hoje, a partir dessa live, tá aí, pessoas. Terceira live virou sócio. Isso aí é o cartão de sócio do nosso convidado. Seja bem-vindo, então, Pastor Silas. Muito obrigado pela disponibilidade em aceitar o nosso convite mais uma vez. Contigo a palavra para dar a sua saudação aos nossos telespectadores. Shalom, meus queridos irmãos, a todos vocês, nosso muito obrigado por estarem nos assistindo. A nossa gratidão também ao casal, que a gente conhece a história maravilhosa desse casal e que são bênçãos em nossas vidas, e também a oportunidade e o espaço que a nós é cedido de compartilharmos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E nós aprendemos muito com vocês que têm nos assistido, nos ouvido, visto, nos questionado. E o nosso desejo é que as bênçãos do Senhor elas sejam contínuas, constantes na vida de todos vocês. Amém, amém. E apesar da live ser gravada, nós fizemos aqui a postagem pedindo para vocês enviarem suas perguntas e vocês enviaram. Então, também teremos
Hashtag Pastor Silas na fogueira. Isso aí. Vamos então seguindo a nossa pauta. E mesmo sendo gravado, mas nós vamos lançar a enquete aqui e vocês vão responder nos comentários a pergunta da enquete. Daqui a pouco a Gi vai falar para vocês da enquete, ok? Vamos nos situar então aqui no tema. Pastor Silas, qual a importância de um cristão conhecer a história da igreja cristã? Bom, primeiro porque, sem compreendê-la, não é possível o indivíduo se compreendê-lo. Então, compreendendo a história da igreja, é um passo fundamental e determinante para que a pessoa possa se compreender. E sem conhecer a sua história, ou seja, não conhecendo a história da igreja, fica impossível compreendê-la. Legal, muito bom. E aí a gente acaba ficando no piloto automático, né? Somente na base do senso comum, né? Muito bom. E onde, então, começa a história da igreja cristã, pastor? A gente vê, por exemplo, no livro dos Salmos, em vários momentos, falando sobre a congregação, né? A gente vê que, lendo o Velho Testamento, o rei Salomão construiu um templo, então as pessoas iam a esse templo, mas a igreja cristã, parece que já existia uma igreja antes, e quando começa então a história da igreja cristã? Bom, pergunta muito boa. Primeiro, o que nós vamos compreender acerca da história, da história da igreja e o seu início, então ela tem sua origem no dia de Pentecoste, com o derramamento do Espírito Santo, segundo o que está relatado lá em Atos capítulo 2. No entanto, quando nós olhamos Efésios capítulo 1, a história da redenção, e aí entra o aspecto eclesiológico, foi planejada por Deus antes da eternidade. Ou seja, antes da fundação do mundo, a igreja já existia. Porque o plano redentivo, a Bíblia vai dizer para nós que a salvação ela se processa, o plano redentivo, ele acontece antes da fundação do mundo. Portanto, essa história redentiva ela foi planejada por Deus antes da eternidade e no momento oportuno, momento este em que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4, ele chama isso de plenitude dos tempos, aquilo que estava na eternidade, oculto, agora na plenitude dos tempos, no tempo determinado e estabelecido pelo próprio Deus, a sua igreja se manifesta, ou seja, Deus enviando o seu Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitação, ela é uma palavra hebraica, no grego é tabernacular, é aquele que fez morada com os homens. Portanto, a sua origem é no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo. No entanto, a história ela já estava na eternidade com Deus e no tempo determinado por Deus há uma manifestação desse projeto. Por isso, em palavras um pouco diferentes, mas com sentidos iguais, tá? No Antigo Testamento e no Novo Testamento, o que nós vamos perceber? Que ambos apontam, principalmente no Novo Testamento, para a existência da igreja visível. Mas ela esteve invisível antes dos tempos eternos. Bem, vamos aqui a uma pergunta enviada. Uma pergunta que está anônima. Em que momento da história da igreja teve origem o termo evangélico? Outra pergunta muito salutar. Parabéns a essa pessoa que fez a pergunta.
parece que não tem o nome aí, é anônimo, né? Porque se tivesse o nome, nós iríamos dar um 10 para ele, né? Mas iríamos citar o nome da pessoa. Mas para você, anônimo, parabéns pela sua pergunta, porque ela vai ajudar a esclarecer as dúvidas de muitas pessoas. E tem muita gente, porque é notório que nós crentes, de repente, a gente pega uma vibe só com o dia a dia, as coisas corriqueiras. E tem situações muito importantes. E essa pergunta, em que momento da história da igreja, né, vai surgir o termo evangélico? Isso aí vai surgir em 1648, num tratado de paz chamado Tratado de Westphalia, onde se reconheceu os calvinistas, bem como os luteranos, como pessoas de uma identidade ideológica próxima, e, de alguma maneira, passou-se a utilizar o termo evangélico como uma forma de designar, então, um grupo, bem como as suas atividades dentro da Europa. Olha aqui, por isso que eu achei fantástica essa pergunta. E aí as pessoas vão perguntar de onde surge o termo Paz de Westfália? É porque esse tratado ele foi assinado nas duas cidades alemãs, a cidade de Münster e de Onasbruck, finalizando aí uma guerra de 30 anos existente na Europa, e foi aonde após o assinado desse chamado Tratado de Paz, ou Paz de Westfália, cerra esse período de 30 anos de guerra que abrangeu 1618 a 1648. Então, é nesse momento, ao assinar esse Tratado de Paz, ou o chamado Paz de Westfália, para designar esses grupos que tinham uma certa calvinistas e luteranos, para que tinham uma proximidade religiosa que os identificavam, e a partir daí, em toda a Europa, isso passa a ser bem claro, e isso ganha o mundo, inclusive, né, hoje nós somos chamados de cristãos evangélicos ou de evangélicos. Lembrando que, no período da Reforma, quando Lutero, né, ele pega as suas teses e afixa ali na igreja na Alemanha, naquela catedral, nós, então, os cristãos passam a ser chamados de protestantes. Mas aí é uma outra história dentro da história da igreja. Legal, muito bom, muito bom. Seguimos aqui. A igreja relatada em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, é a Igreja Católica Romana? Aí o Cleuso nos mandou uma pergunta que está dentro dessa aqui. Obrigado, Cleuso. Pois bem, não. A igreja relatada em Atos, ela não é a Igreja Católica Romana. A primeira igreja, bem como o seu crescimento e a doutrina e práticas, elas foram registradas no Novo Testamento, no livro de Atos e especificamente nas epístolas de Paulo. A questão é a seguinte: a partir do momento em que as pessoas começam a seguir os ensinamentos de Jesus e a propagação desses ensinos começam a ganhar espaço fora do Oriente Médio, fora de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, que passa a ganhar os confins da terra, nós percebemos que há um grupo de cristãos em Roma que se desenvolve de uma forma maior do que as demais comunidades. Com o progresso do cristianismo em Roma, começou-se uma aglomeração de líderes no sentido de criarem regras e doutrinas específicas para que eles pudessem, para que todas as demais comunidades que seguiam os ensinamentos do caminho ou do cristianismo estivessem submetidas as cartas que eram dadas em Roma. E lá em Roma, então, há esse crescimento, começa-se a uma organização
no sentido de mandatários. Esse grupo vai se tornando muito forte, muito atuante e passa a ditar regras para as comunidades iniciantes. Devido ao fortalecimento desse grupo em Roma, o cristianismo é pervertido, então e essa igreja denominada, ela se denomina então católica, apostólica, detentora, ou seja, nós somos a Igreja Universal, não a do Edir Macedo, tá? Nós somos a Igreja Universal, nós somos os detentores dos ensinamentos dos apóstolos e por isso nós temos as cartas certas para direcioná-los e orientá-los vocês a que sejam submissos a nós e que vocês possam desenvolver as regras eclesiásticas de acordo com o que Roma impõe. Então, é nesse momento aí, né, que a Igreja Católica vai se fortalecendo, só que com o passar do tempo ela vai se degradando doutrinariamente, moralmente e em todos os sentidos. E aí a gente percebe que há uma batalha das demais comunidades em não se submeterem à Igreja Católica Romana por conta da sua perversão doutrinária e, posteriormente, nós vamos ver isso acontecendo com a reforma, não é? Que foi um basta a essa igreja que, na verdade, se tornou opressora e também uma igreja cerceativa dos pensamentos daqueles que agiam contrário a ela. Tá certo? Também uma ótima pergunta. Legal, muito bom. Então, neste caso, aquela igreja a qual Paulo escreveu a carta aos Romanos não é essa igreja católica romana, não é? Não, não é a Igreja Católica Romana. Aham. Havia cristãos lá em Roma que não se submeteram às regras de uma igreja que começou protestante e começou cristã, seguindo a sã doutrina, mas que se desvia. Portanto, essa briga entre protestantes e católicos, ela se dá já muito antiga, né? Ela se deu muito antiga a partir desse momento aí, desses desvios doutrinários da igreja que se fortaleceu em Roma, pervertendo totalmente a interpretação, a hermenêutica e a exegese dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Legal, muito bom. Então, também é importante esclarecer nesse momento que, quando Jesus falou para Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, não estava ali dizendo você vai ser o primeiro papa, né? Absolutamente não. Algo que a Igreja Católica Apostólica Romana ela tem como um legado. Isso não tem nada a ver com a criação de uma igreja única, uma igreja católica, como os romanistas pretendem ser. Ok. E, além das questões teológicas, o que mudou na igreja após a Reforma Protestante? Bom, nós poderíamos aqui citar muitas coisas que mudaram, mas algumas aqui para que a gente possa situar-se nesse contexto. Primeiro, a educação. Vocês sabem que muitos líderes, eu respeito profundamente a Igreja Católica, eu sei que há pessoas extremamente preparadas, eu tenho bons amigos que são padres, que são seminaristas, católicos, e eu admiro muitos deles que têm um conhecimento. Em algumas igrejas que eu pastoreei, tive a oportunidade de pastorear no interior, eu tive grandes amigos padres com a liberdade de estar na cozinha da paróquia ali, conversando, né, tomando refeição juntos. E um fato inédito, uma das igrejas que nós pastoreávamos no interior, e devido à minha proximidade e amizade com o pároco daquela cidade, eu fui convidado para ministrar. Ele foi fazer uma missa de ressurreição, me perguntou se eu poderia ajudá-lo naquela ministração. Eu falei, com o maior prazer. Parou a cidade. Um pastor evangélico estaria numa igreja católica, num templo católico,
vocês sabem como é a igreja do interior, geralmente tem aquela igreja católica no centro, não é? E isso é notório quase que em todas as cidades do interior. Frente à São as praça. igrejas, né? No meio da praça, No meio da praça. exatamente. Né? E eu cito essa cidade, que é Sancrelândia, onde nós pastoreamos lá por mais de 8 anos, e temos grandes amigos lá até hoje. Foi um fato inédito. Não é isso? Na década no início de 2000, e devido à minha amizade com o padre daquela cidade, então nós fomos aí, foi avisado no alto-falante da cidade que o pastor evangélico estaria lá ajudando o padre a fazer a missa. Tinha mais gente fora, do lado de fora da igreja, porque lá dentro não cabia, a cidade parou. E foi muito legal. O padre fez a parte dele, depois me passou o momento ali para fazer uma exposição sobre a ressurreição de Cristo. Isso foi tão bom que depois nós tivemos mais de umas 40 pessoas que eram da Igreja Católica que se converteram e foram. Mas eu tenho grandes amigos, inclusive aqui em Goiânia, que antes eram líderes de casais na Igreja Católica, e hoje, eu vou até citar, eles trabalham, são muito atuantes aqui em Goiânia, na área política, que é o meu amigo Nadir e a sua esposa Iris. Hoje ele é assessor de um deputado aqui em Goiânia, e na época eles trabalhavam como líderes de casais na Igreja Católica lá em Sancrelândia. E após essa ministração nossa lá, eles se converteram e hoje servem a Deus numa igreja evangélica aqui em Goiânia e são muito atuantes também na área política. Então, voltando aqui para essa ideia, essa questão educacional, por que a reforma ela foi importante, né? Além das questões teológicas, por que mudou, não é? Eu citei a questão educacional, porque a Igreja Católica, a princípio, ela não tinha grandes expoentes, e que era muito comum na época do cristianismo primitivo, que ele começa a se desenvolver, havia muitos doutores de teologia, Nairon e Gisele, pessoas que se intitulavam doutores, mestres, teólogos, que eram analfabetos. E muitos destes fizeram história na igreja denominada católica. E havia aquela ideia de cercear a educação para os outros. A Igreja Católica ela se apossou de tudo. É que nem movimento esquerdista, não é? Tem as suas ideologias, cria os seus projetos, e todo mundo tem que bater continência para eles, e se não estiver de acordo com o que a carteira rege, é perseguição. Foi o que a igreja fez e continua fazendo até hoje. É o que muitos partidos políticos copiaram o modelo, né? Então, a educação era cerceada e só se aceitava aquilo que a Igreja Católica determinava como regra educativa. A reforma rompe com isso. A questão da ética também, muito importante, que o catolicismo medieval estabelece uma ética que não era ética. Era a ética deles, mas que, aos olhos da verdadeira ética, não era ética. Então, isso também foi motivo de conflito. A reforma ela trouxe reflexões acerca disso. Na questão política também, essa ideia não é, de haver uma participação de todos e não de um grupo dominante. Olha que interessante. O movimento católico medieval ele tem uma política de domínio. Não é? Aqui nós mandamos ditatorial, enquanto que a reforma ela vai partir dos princípios bíblicos, de onde todos são sacerdotes, todos podem ministrar, a educação ela é acessível a todas as pessoas. Então vejam que momento importante, mas a reforma traz isso. As pessoas eram impedidas, Nairo e Gisele, no domínio católico medieval, de se instruírem. Eles não queriam pessoas instruídas. É como a gente vê alguns movimentos hoje que fazem questão de dominar e prejudicam a educação para que ninguém venha no conhecimento, se opor a eles. Estão percebendo? Então, eles usaram muito isso. Que os reformadores vão dizer? Não, essa política não é correta. Então, abre-se as portas, criam-se universidades,
faz com que as pessoas menos privilegiadas, os necessitados, se ingressem nas escolas, que a educação chegue até eles. E a questão doutrinária também fora excepcional. A reforma, aliás, as heranças que nós temos hoje de uma boa hermenêutica, de uma boa exegese, de uma boa interpretação bíblica, é consequente dos irmãos reformadores. Tá? Antes, propriamente, da reforma, que lutaram, muitos morreram, mas aqueles que surgem no período denominado aí da reforma, eles vão pegar as ideias que tinham sido já trabalhadas, vão assimilá-las e vão criar também outras ideias e tendo coragem, disposição para que se implantasse um modelo diferente do que estava naquele período. Até então, os seminários eram os mosteiros, né? Formavam somente padres. E aí, a partir daí, começou a ter esses seminários teológicos como nós temos hoje. Então, veja bem, a princípio, havia os mosteiros, mas os mosteiros não eram apenas de movimentos católicos. Haviam outros, só que aqueles que não se identificavam com o pensamento da época, o pensamento dominante, eles tinham que viver na clandestinidade, porque senão eram perseguidos. Tá? Mas muitas pessoas que estudaram em mosteiros católicos, mais tarde eles se rebelaram contra a própria doutrina e o modus vivendi da própria instituição. E aí nós citamos um dos mais famosos monges, que foi o próprio Lutero, formado dentro de uma instituição católica, mas com o passar do tempo ele se decepciona com o que ele está vendo. E ao estudar a Bíblia, não é? E aí ele começou a examinar com mais profundidade, com mais esmero, as Sagradas Escrituras, e aí ele vai entender, e lendo a conversão, a grande mudança na vida de Lutero, se dá a partir da leitura de Romanos, quando ele vai ter ali o contato com a ideologia, a teologia bíblica de a salvação é pela fé, não por obras. Algo que a igreja ensinava e que ensina até hoje e que outros movimentos também estão nessa vibe aí. Mas veja a importância, né, da educação teológica e pessoas de dentro da própria instituição, com a oportunidade de abertura de estudo, vão se rebelar no sentido positivo de não concordo com isso. Isso está errado. Não é? E Lutero é um grande exemplo disso. Muito bom. E a gente escuta falar, de vez em quando, sobre os pais da igreja. Então, quem são os pais da igreja e por que eles são conhecidos assim? Ok. Bom, os denominados pais ou padres da igreja, tá, foram os escritores eclesiásticos dos primeiros séculos, abrangendo aí final do século I até o final do século VI. E essa a colocação aí de aonde são chamados de pais ou padres da igreja, as pessoas confundem, né? Achando que foram os primeiros padres. Não necessariamente. Alguns pais da igreja, né, eram padres, foram padres. Outros não, mas no contexto da língua, tá? A palavra pai, ela significa padre também, tá? De uma determinada língua. E talvez essa confusão entre pais da igreja ou padres da igreja, que foi então esse período aí conhecido como o período da patrística, não é? Dos denominados pais. Mas por quê? Por conta do tipo de vida, o nível de santidade de vida que eles tinham, pela excelência da ortodoxia que eles ensinavam. Então, a forma de vida, o hábito de vida, a santidade que eles lutavam e prezavam por ela, bem como a excelente doutrina, a ortodoxia, o caminho teológico
que a maioria assume, dá a eles essa titularidade de pais da igreja. E nós temos excelentes ensinos. Aliás, em teologia, não tem nada a se aprender hoje, porque nós somos privilegiados, porque os pais da igreja, esses teólogos primitivos, eles debruçaram em cima daquilo que para nós hoje, por exemplo, doutrina da Trindade, não é? Você tem aí doutrinas escatológicas e tantas outras, ramartiologia, você tem aí a soteriologia, os aspectos da redenção, da pessoa de Cristo, de Maria, enfim, esses primeiros estudiosos da Bíblia, eles pegaram, eles criaram, eles tiveram que pegar a carne bruta, eles tiveram que pegar a matéria bruta, dissecá-la, entender e formular tratados, bem como conceitos, porque não havia. Então, hoje, nós somos privilegiados por quê? Porque eles quebraram a cabeça por nós e para nós. Nós simplesmente agregamos, não é? Trazemos para nós o que foi positivo do que eles estudaram e também o que foi negativo, porque nós tivemos dois lados nas pesquisas. Alguns que entraram, criaram, entre aspas, excelentes heresias, né? Mas também excelentes doutrinas bíblicas. E aí, fazendo o comparativo, nós que somos protestantes, cristãos, da linha conservadora, quando eu digo conservadora, é aqueles que primam por uma ortodoxia correta, a sã doutrina. Então, a gente tem a oportunidade de avaliar aquilo que nós estamos estudando e dizer, isso eu quero. Então, ninguém cria nada hoje dentro desse campo, não é, da sistemática, porque já sistematizaram para nós. Foram esses pais da igreja. Por isso é importante também as pessoas lerem esses tratados dessa época, né? A, como que chama? Westminster. Como é que chama? Você está falando que as lá meninas estão de, né? de Westminster. Catequismo. Catequismo, né? Os catecismos, né? O catecismo maior de Westminster, por exemplo, e o que as reuniões que aconteciam nessa época, os teólogos nessa época, exatamente Os concílios, debruçados, né? Os chamados exatamente, concílios. e esses concílios, né? Os concílios de Trento, de Dort, né? Que eram teólogos reunidos, debruçados nessas questões para chegar em algum consenso, e aí, a partir daí, a confissão de fé da igreja foi elaborada, né? Então, muita gente hoje que se diz teólogo, mas que está pisando nesses concílios, né? Aquilo que tanta gente passou tanto tempo, e ele está querendo achar algo novo hoje, né? Tá achando que descobriu algo novo teologicamente, né? E fui eu que inventei, olha aqui que legal, Deus revelou só para mim, né? E nunca leu uma linha sequer de algum desses documentos históricos da igreja, né? É verdade. Aliás, eu até passo uma sugestão. Pessoal que gosta de história da igreja, e eu insisto que é importante se conhecer a história, qualquer história, mas a história da igreja é muito fundamental, principalmente nos dias que nós temos vivido. Tem um escritor chamado Justo Gonzalez, hoje um dos maiores referenciais em história da igreja é o material de Justo Gonzalez. Então, fica aí para os nossos ouvintes, pesquisem as obras de Justo Gonzalez sobre o cristianismo, na visão de Justo Gonzalez. Então, ele vai trabalhar. Eu me lembro que, quando eu fui para o seminário em 87, no primeiro ano de seminário, dentre as muitas disciplinas que nós tivemos, eu tive a oportunidade de estudar a história da igreja, estudo até hoje, como teólogo que somos, não é? E eu me lembro que nós tínhamos uma coleção do Justo Gonzalez, do volume 1 ao volume 20. Cada volume ele trabalhava um período da igreja. Então, muito interessante. Posteriormente, pegaram todos estes volumes e fizeram um volume que vai mais de 2.000 páginas,
tá? Sobre a história da Igreja de Justo Gonzalez. Está aí uma boa dica para as pessoas se orientarem melhor e conhecerem a história. Muito bom. Vamos aqui de pergunta enviada. Pergunta de Marcos Rodrigues, de Anápolis. Marcão. É comum ouvir que as igrejas na Inglaterra estão fechando. Essa informação é verdadeira? Caso seja verdade, qual a causa? E como relacionar isso com o texto onde Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Vou responder a última pergunta em primeiro lugar. Esse texto de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja não tem nada a ver com igreja instituição e igreja templo. E tem muita gente, como aconteceu na Inglaterra e na Europa, não foi só na Inglaterra. Então, um pouco no final do século XIX, já pelo século XIX, não é? A gente já vai um pouquinho, se a gente for observar bem, já com o movimento iluminista, não é? A gente já percebe que as igrejas na Europa elas já começam a entrar em decadência. Mas, tratando assim de uma forma mais ascendente, final do século XIX e já o século XX, nós já estamos no século XXI, nós percebemos que o liberalismo teológico, não é? A descrença teológica, bem como as políticas voltadas, fomentando aí, não é? Aquela ideia do ser humano, ele é capaz de tudo, aquela ideia do super-homem. Eu acho que muitos aqui de nós, né, já vimos aí, né, desenho, já lemos gibi do super-homem, da Mulher Maravilha, o homem de 6 milhões de dólares, a mulher. Ou seja, essas temáticas elas estavam ligadas a movimentos totalmente liberais, mostrando a ideia de que você não precisa depender de orientações religiosas ou teológicas para que você viva e descubra a vida e seja uma pessoa que possa viver bem e se dar bem neste planeta. Até porque eles vão utilizar a argumentação que os cientistas geralmente, uma parte deles, não todos, não é? Lembrando que ciência e fé não são inimigas. Muito pelo contrário, a ciência hoje, ela já de algum tempo, a boa ciência tem contribuído muito para confirmar aquilo que a Bíblia diz. Então, veja bem, esses movimentos liberais que surgiram na Europa, que foram, com o passar do tempo, ganhando espaço, eles contribuíram muito para a descrença das pessoas. A descrença das pessoas. Então, é verdade que hoje, em várias partes da Europa, e citando a Inglaterra como exemplo, como o nosso leitor aí mencionou, sim, muitos templos ornamentosos, muitos templos luxuosos, hoje são danceterias, hoje são livrarias, hoje são cafeterias, bares, prostíbulos, estão percebendo? Mas por conta dessa degradação da fé, que se deu espaço a ensinos totalmente liberais. Então, toda a Europa contaminada. O Brasil hoje é uma realidade disso, só que uma realidade diferente um pouco. Nós temos um liberalismo religioso dentro das próprias comunidades evangélicas, que, na verdade, são seitas extremamente nocivas à sã doutrina. Então, respondendo aí, né, fazendo esse apanhado, esse texto de que as portas do inferno, eu acho que a ideia do ouvinte é o seguinte, da pessoa que fez a pergunta, se as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, por que essas igrejas estão fechando? Mas a Bíblia não fala de templo físico. As portas do inferno elas não prevalecem contra a igreja invisível. A igreja invisível. É a igreja corpo de Cristo. É essa sim. Né? O inferno jamais terá supremacia sobre ela. Agora, templos criados, não é? Aí, templos físicos,
esses sem nenhum problema, não é? É triste, não é? Mas o templo em si, hoje é essa realidade que nós temos visto. Então, é importante nós fazermos uma diferença entre o templo espiritual, como Paulo diz, vós sois templo do Espírito. Você é igreja de Deus, igreja do Espírito. O Espírito habita em nós. Agora, ele não habita em templo criado por mãos humanas. Aquilo é tijolo, aquilo é pó. Está percebendo? Então, quanto a isso aí, sem nenhum problema. O texto não se aplica a templo físico, mas a templos espirituais que somos nós. Nós vimos, né, aqui no Brasil, na nossa história recente, no meio da pandemia, teve muitos templos que fecharam, né? Porque com as pessoas perdendo emprego, as pessoas não podendo trabalhar, as entradas da igreja caíram e tal, e aquelas que não tinham um templo próprio, tinham um local alugado que usavam como templo, acabaram fechando as portas, né? Exatamente. Não, e só lembrar, Nairo e Gisele, no início da fé cristã, que era chamado de seita, né? Porque era o judaísmo que tinha supremacia. Com a chegada de Jesus e seus ensinos, então passou a se seguir os ensinos de Jesus. E os judeus denominavam os seguidores de Jesus de a seita do caminho, a seita do Nazareno. Né? Nem templo havia, eles se congregavam onde? Nas casas. Só a partir, então, de Constantino, quando ele supostamente tem a sua conversão, é que vai pegar os templos, confisca-se os templos pagãos e, com a suposta conversão de Constantino, esses templos são agora doados para os cristãos, onde eles vão fazer cultos nesses templos. Lembra que lá em Jerusalém só existia o templo dos judeus e que gentil só ficava do lado externo, não podia entrar, mas os cristãos estavam já esparramando por todas as faces do globo, do mundo daquela época, né? Mais um micromundo, né? Mas as comunidades estavam se estabelecendo em todas as partes. Onde é que se congregavam? Nas casas. A igreja primitiva, ela nasce nas casas, ela não tinha templo, nunca teve templo. Templo vem a partir, então, da suposta conversão de Constantino. Ok. E pastor Silas falando aqui, gente, do liberalismo, a teologia liberal, nós estamos aqui no dia 14 de março. A live do dia 28 de março nós vamos fazer sobre teologia liberal, uma ameaça à fé? Então, não percam. Muito bem, seguimos aqui com a nossa pauta. Qual foi a contribuição da igreja para a sociedade atual nas áreas da educação, arte e social, né? Em relação à educação, você já falou um pouquinho aí, né? Se quiser complementar, mas qual foi a contribuição da igreja nessas áreas? Então, já praticamente já havíamos respondido, mas só um complemento, é a priorização em relação à construção de valores éticos e morais, permitindo às pessoas que elas reconhecessem, que fossem reconhecidas, bem como apontando os melhores caminhos para a vida, sempre com respeito e seu uso de justiça. Então, essas também foram contribuições da igreja para a sociedade, que antes a sociedade se reconhecia um grupo que a política daquela igreja dominante priorizava. Os demais eram tidos como leigos. Aliás, eu não chamo nenhum membro, que nós costumamos, às vezes, eu não falo isso, mas às vezes as igrejas têm aquele irmão que é um presbítero, é um diácono, não tem uma formação teológica, a gente chama de leigo, né? Se você for analisar, a palavra leigo significa ignorante. Então, para a igreja que dominava naquele período, a igreja medieval, quem não estivesse dentro das suas quatro linhas era chamado de herege ou de leigo, de ignorante. Né? O que é a reforma protestante? Então, as contribuições da igreja, e nós chamamos aí de igreja, movimento pós-reformista, e também já nos dias de Jesus, vocês vão perceber a ética de Jesus, dando espaço para os oprimidos, para aqueles que não tinham espaço na sociedade, que eram rechaçados, né, como as pessoas pobres, mulheres e um punhado de gente,
Então, os ensinamentos de Jesus, que é anterior à reforma, já foram trabalhando, apontando para essa questão de inserir as pessoas dentro dos contextos para que elas pudessem ter voz e vida. Porém, com a ascensão daquele projeto que nós citamos, de uma igreja que se acende sobre as demais, não é? Então, as pessoas eram sufocadas. E a reforma protestante, ela trouxe exatamente isso. Então, a igreja contribuiu e tem contribuído, priorizando a construção de valores éticos, valores morais, permitindo às pessoas para que reconhecerem os melhores caminhos de vida, sempre com respeito e fazendo uso aí da ética e da justiça. Muito bom. Qual foi o papel da igreja em meio às duas guerras mundiais? Outra pergunta, eu quero parabenizar quem organizou essas perguntas. São perguntas, ainda bem que é gravado esse material, né? Sim. Inclusive, eu quero depois escrevê-lo, porque é muito rico muito rica essas perguntas. Então, essa aí, qual foi o papel da igreja em meio às duas guerras mundiais? Foram muitos os papéis, só se descobre estudando. Porque é comum as pessoas falarem, né? A igreja não fez nada, não faz nada, enfim. Isso não é verdade. Quando se estuda a história da igreja, né, a gente poderia ficar um tempão aqui falando do primeiro século, né, da atuação dos primeiros cristãos, como foram importantes na sociedade. Mas vamos responder a pergunta aqui. Listamos algumas coisas importantes, tá? Dos primeiros papéis. A igreja, e quando eu falo igreja aqui, eu não estou fazendo menção daquele sistema doutrinário organizado que manipulou por muitos séculos. Estamos falando de contribuições de protestantes, de pessoas de várias denominações envolvidas. Então, conseguiu que vários indivíduos de ambos os lados da guerra fossem poupados da pena da morte aí no período da Primeira Guerra Mundial. Ninguém sabe disso, que houve interferência da igreja, que aqueles prisioneiros, né, feitos aí após a Primeira Guerra Mundial, com a intervenção da igreja, muitos prisioneiros, né, de ambos os lados, tanto de vencedores como vencidos, haviam prisioneiros que estavam condenados à execução. Com a intervenção da igreja, centenas e milhares de vidas foram poupadas. Olha que intervenção e contribuição maravilhosa. Outra contribuição importante: muitos corpos de combatentes foram repatriados a pedido da igreja. Então, pessoas que, em guerras, que é muito comum, né, milhares de pessoas morrem, abrem-se valas, ou se bota fogo e consome-se tudo, não é? Mas houveram, então, uma intervenção da igreja nesse sentido de repatriar os corpos de soldados que perderam as vidas em terras distantes e que foram, não é, os seus parentes tiveram a oportunidade de fazer um velório, de dar um enterro digno para esses combatentes mortos em campo. Outro aspecto importante aí, a negociação com as partes em conflito para a troca de prisioneiros feridos. Então, dezenas de milhares de prisioneiros foram trocados com intervenção da igreja, intervenção do protestantismo. E em 15 de janeiro, Nairon e Gisele, de 1915, a apresentação da proposta da troca de civis das zonas ocupadas, resultando em 20 mil pessoas sendo enviadas para o desocupado sul da França em um mês. Então, essas pessoas estavam condenadas à morte. E houve, então, em 15 de janeiro de 1915, uma proposta para que civis das zonas ocupadas, aproximadamente 20 mil, foram direcionados para uma área que estava desocupada para que ali eles pudessem recomeçarem as próprias vidas. E em 915, a gente percebe a obtenção da promessa de ambas as partes aí do conflito,
de não deixar prisioneiros de guerra trabalharem aos domingos e feriados, ou seja, houve uma intervenção da igreja, porque esses prisioneiros trabalhavam diuturnamente, não tinham um dia de descanso. E com a intervenção da igreja, né, olha aí, papel da igreja, foi que esses prisioneiros tivessem um dia de descanso, tanto no domingo como nos feriados, coisa que não havia para eles. Então, vejam que coisas importantes. E mais duas aqui, né? Vejam que contribuições fundamentais. Em 1916, nós temos aí o fechamento de acordo entre os dois lados, pelo qual 29 mil prisioneiros com doenças pulmonares, resultantes dos ataques de gás, puderam ser enviados para a Suíça, numa zona neutra, para que eles fossem tratados e medicados. Quer dizer, ninguém sabe disso, poucas pessoas. Mas, como você disse, não é? É importante estudar a história da igreja. E olha que atuação, né, humanitária. E para a gente finalizar, essa pergunta eu disse é muito ampla, em 1918, nós temos a bem-sucedida negociação que possibilitou que prisioneiros de ambos os lados, com pelo menos 18 meses de prisão, fossem enviados para a Suíça. Então, essas foram algumas das contribuições, intervenções da igreja, não é? Em momentos extremamente delicados da história humana. Então, são contribuições, nós poderíamos citar aqui centenas de outras, mas nós temos pouco tempo, né? Então, está aí algumas observações. Legal, muito bom. Vamos a mais uma pergunta aqui enviada por um dos nossos seguidores. O Marco Lima, lá em São Paulo. O que é a igreja? É casa de Deus ou congregação dos homens? Como é que é o nome do irmão? Marco Lima. Marco Lima, boa pergunta a sua. O que é a igreja? Então, nós temos que diferenciar igreja de igreja. A igreja, nós temos uma igreja que é física e uma igreja que o escritor de Hebreus chama de a universal assembleia dos justos aperfeiçoados. Universal aí não tem nada a ver com aquela igreja, tá? Mas a palavra católico significa universal, né? Mas veja bem, a igreja física, né, é um local de pregação onde as pessoas estão ali para ouvirem os ensinamentos de Jesus. A igreja física é também chamada de grupo religioso organizado e institucionalizado. Então, nesse sentido, essa igreja ela é extremamente humana. É a igreja física, tá bom? Mas nós temos aí a igreja que é de todos, como o escritor de João, o escritor joanino, não é? Lá ele, na sua visão apocalíptica, que ele está ali diante do trono, ele vê gente de toda a tribo, de toda a nação e de toda a língua. Então, essa é a Assembleia Universal, a designação de igreja espiritual, sim, essa abrange pessoas de todas as partes do globo. Estes foram os nascidos, não é? Os nascidos de novo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, essa igreja, ela não é humana, ela não tem dono. O dono dela é Jesus. Agora, a instituição humana organizada, essa é humana. Essa é a igreja física, aonde as pessoas se reúnem para aprenderem de Jesus. Então, não confundir essas duas igrejas. A universal, dos justos aperfeiçoados, e a igreja física. Eu acho que ficou claro aí para todos. E aqui, olhando para a situação atual da humanidade, analisando a história da humanidade, chegando até nós, então, hoje, nós podemos dizer, olhando para trás, que a igreja mais influenciou ou se omitiu nos momentos históricos? Eu tenho É interessante essa pergunta, desculpa interromper, porque eu vejo sempre falando, por exemplo, na situação de Hitler, né? Quando Hitler estava lá fazendo aquela matança, o que eu sempre ouço é que a igreja se omitiu.
A igreja poderia ter feito mais. É isso mesmo? Então, veja bem. E aí nós temos que diferenciar igreja e igreja. A igreja que se omitiu, que nós sabemos muito bem, foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, nós sabemos que no período das matanças, do genocídio instituído por Hitler, a Igreja Católica ela tinha poder para interferir. Mas o que ela fez? Ela anuiu-se ao Conselho Nazista. Isso é histórico. Não sou eu que estou simplesmente uma tese minha, mas isso é histórico. Então, essa igreja denominada Igreja Católica Apostólica Romana, o que ela fez? Ela se acovardou. Agora, a igreja protestante, os protestantes, não se acovardaram. Tanto é que nós temos um cara que, inclusive, foi morto a mando de Hitler, tá? Que foi Bonhoeffer. Bonhoeffer, ele foi um dos caras, inclusive cristão, que até planejou um atentado, ajudou cristãos a planejar um atentado contra Hitler. Então, nós tivemos uma igreja que estava sendo uma que se anuiu ao conselho de Hitler, né, para não ser perseguida, mas uma que foi uma igreja que se opôs, não conformando com as atrocidades hitlerianas. Vocês estão percebendo? Então, ela influenciou, sim. Influenciou, sim. Nós temos alguns escritores aí do século XX, uns pais contemporâneos também, que tiveram. Bonhoeffer é um dos caras que a gente tem muita coisa a aprender, né? Mas ele foi morto porque, quando descobriram que ele estava envolvido, Hitler mandou a SS caçá-lo e ele foi morto por conta disso. Mas por quê? Estava discordando da política da época, não é? Uma política extremamente criminosa, não é? Então, ela não só influenciou, mas ela continua influenciando, não é? Em que sentido? Porque ela permitiu conhecer o local, bem como o local onde as pessoas vivem, assim como, né, os seus valores e a sua cultura. Então, essa ação do cristianismo, da igreja, tá? Por isso que eu acho importante fazer uma diferença entre igreja e igreja. Nós estamos falando de qual igreja? Porque nesse primeiro ponto aí, na primeira parte da pergunta, tivemos uma igreja omissa e uma outra que não se omitiu. E essa que não se omitiu, ela continua influenciando até hoje. Vocês estão percebendo? E isso é extremamente salutar, fazendo com que pessoas nos rincões que estavam esquecidas, que estavam distantes, passam a ter voz e também vez, através aí das missões, através das evangelizações. Olha que coisa importante, não é? E aí passa a se conhecer a cultura e os valores destes povos esquecidos através, então, do trabalho de uma igreja verdadeira. Que é a igreja oprimida, né? É a igreja perseguida, mas ela é atuante. Ok, muito bom. E a Bíblia relata que Jesus era auxiliado por mulheres em seu ministério. Qual tem sido o papel das mulheres na história da igreja? Relevante, muito relevante, não só agora, mas desde o nascedouro da igreja. O problema que nós temos, não é que são as retaliações ao ministério feminino, e a gente sabe muito bem disso. Você pega o livro de Gálatas, Paulo diz que em Cristo Jesus não há homem e nem mulher. Eu respeito profundamente denominações, tem denominações que se predomina o mandatarismo masculino. Lá, olha que absurdo. A irmã faz seminário, mas ela não pode ministrar ceia, ela não pode batizar, ela não pode fazer um punhado de coisas. Não pode fazer culto fúnebre. Mas olha que interessante, ela pode pegar a criança, dar aula para recém-nascido, para pessoas do berçário, recém-nascidos, né? Adolescentes, jovens, crianças. Ela pode falar do plano da salvação, ela pode preparar
dar uma base de fé para essas pessoas, mas não pode batizá-las, não pode usar um culto para pregar. Alguma coisa está errada. Eu parabenizo as igrejas hoje que têm aberto espaço. Eu trabalho numa faculdade evangélica há mais de 20 anos, a Igreja de Deus, que o ministério da mulher ele é pleno, ele é efetivo e é reconhecido. Estão percebendo? Mas eu sei dessas ideologias teológicas, não é? Que a mulher pode fazer quase tudo, mas ir lá, não é? À frente, dar uma palavra, pregar ou assumir a igreja, não pode. Onde é que se tirou isso? Então, o papel da mulher, além de ser relevante na história da igreja, é indispensável. Você citou aí, no período de Jesus, período dos apóstolos, quem é que auxiliava? Paulo, no final de Romanos, da carta, ele tem uma lista ali. E em outras cartas, ele falando da contribuição do papel feminino. Então, desde o cristianismo primitivo, nós vamos perceber o papel importantíssimo, participativo das mulheres, inclusive Nairon e Gisele, patrocinando o trabalho de Paulo e de outros evangelistas. O próprio Paulo faz citações de algumas mulheres que eram líderes nas comunidades locais, não só liderando, mas também patrocinando, pagando, auxiliando o trabalho apostólico. Então, a mensagem de Jesus, de um reino para todos, por isso que eu citei Paulo, lá em Gálatas, que ele disse o seguinte, que em Cristo Jesus não há homem e nem mulher. Então, nesse sentido, eu entendo que os papéis teológicos podem ser vivenciados tanto pela mulher quanto pelo homem, que tenha preparo para isso, a bem da verdade. Não é simplesmente pegar uma pessoa aí, nós somos totalmente favoráveis ao preparo intelectual, espiritual, teológico, né? Então, deve ter esse apelo de Jesus de um reino para todos, tem que ser importante para as mulheres. Se o reino é para todos, então as mulheres têm que ter participação de todas as maneiras neste reino. Por que, então, fazer uma seletividade? Isso pode e isso não pode. Aonde é que está isso? Ninguém nunca me convenceu disso. Infelizmente, com o passar do tempo, as mulheres elas têm sido, então, alijadas da administração central para atender supostas interpretações, exegeses e hermenêuticas mal feitas para simplesmente manter uma história de uma determinada denominação ou de um determinado grupo. E estamos chegando aqui, partindo para a reta final. O livro de Apocalipse, ele dá o spoiler de como termina a história da igreja, né? Como os cristãos devem agir, então, diante da realidade que os espera? É interessante. Eu não gostava de escatologia. Eu sempre gostei para mim, estudando, fazendo minhas anotações. Eu tenho muita coisa escrita aqui. O dia que eu morrer, eu vou deixar a senha do meu computador aqui para os nossos filhos. Falar, olha, revira tudo lá, porque tem muita coisa escrita. Se vocês quiserem publicar um dia, então eu vou fazendo as minhas anotações. Mas não publico, não, está guardado. Mas o fato de hoje ser mestre em teologia nos colocou, né, fazendo seminários de escatologia, enfim. E o que eu ouço sobre o livro de Apocalipse é que grande parte da cristandade, o casal, tem medo de ler Apocalipse. Mas também com as baboseiras que as pessoas falam, dá medo, não é? Mas Apocalipse não é um livro para se ter medo. Então, respondendo a sua pergunta, eu vou responder de acordo com Apocalipse 22, 11. Você fez a seguinte pergunta: como o cristão deve agir diante da realidade que espera? Acho que é mais ou menos essa pergunta. Então, Apocalipse 22, 11 tem a resposta. Diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eu acho que eu não poderia sair para outro caminho a não ser, entendi que esta é a melhor resposta para como o cristão deve agir diante da realidade que espera. É exatamente assim.
não é? O injusto continue fazendo injustiça, o imundo continue praticando a imundície, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Legal, muito bom. Uma última pergunta aqui dos nossos seguidores para a gente encerrar. Marco Lima, também, de São Paulo. Ele pergunta: casal só é casal junto? Igreja só é igreja quando estamos juntos? Interessante que Jesus diz que onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Não é? Então, na verdade, a Bíblia diz que o que nós somos? A Bíblia nos chama de membros do corpo de Cristo. Nós somos membros. Então, veja bem, eu sou um membro do corpo de Cristo. Então, onde cada um de nós estivermos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Vocês estão percebendo? Então, eu não deixo de ser, não é, membro do corpo se eu estou em uma determinada igreja, porque eu conheço igrejas que, se você não pertencer a ela, você não faz parte aí, você não é membro do corpo de Cristo. Não. Você é a igreja. O que Paulo diz? Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Então, você que é nascido de novo, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se torna o templo de Deus. Você é a habitação do Espírito. Tá? Não é uma denominação ou pertencer a uma denominação que me vai fazer ser pertencente ou não pertencente. Ok. É Muito o bem. estar em Cristo. Legal. Encerramos aqui a nossa pauta também com as colaborações dos nossos seguidores. E aí passamos a palavra para o pastor Silas fazer as suas considerações finais. De repente, alguma coisa que é importante dentro dessa temática e que não foi abordada aqui pela nossa pauta. Não, eu só tenho a agradecer a você, Nairon, a você, Gisele, pelo brilhante trabalho que vocês têm prestado à comunidade cristã, evangélica e não evangélica, a todos os cristãos, a todas as pessoas, não só a nível de Brasil, hoje, graças aí ao progresso tecnológico, então, nós temos um alcance mundial. Então, que Deus continue abençoando vocês nesse excepcional trabalho. E, vez por outra, eu fico perguntando, como é que vocês se descobriram, né, esse talento? Talentosos vocês já são, mas essa vibe aí, né, de fazer esse tipo de trabalho muito bom, trazendo aí sempre assuntos diferentes e das mais variadas, não é? Dos mais variados pontos reflexivos, onde as contribuições têm sido enormes para todos os segmentos sociais. Que Deus continue abençoando vocês. E, no mais, eu quero aqui só mesmo agradecê-los pelo convite e pela confiança, não é? Já até ganhei carteirinha aí, depois manda para mim que eu quero fazer imprimir aquela carteirinha disso. Muito bom. Achei E muito você... legal, né? Muito obrigado a vocês. É uma honra, tá? E sempre o convite de vocês para nós é uma intimação. Muito obrigado, pastor. Nós que agradecemos mais uma vez e deixamos aqui, pessoal, tá aqui, ó, @silas.monteiro. Você pode chamar lá no direct no Instagram, se quiser convidar o pastor Silas para falar sobre esse tema, outros temas, né? Como vocês viram aqui na apresentação, ele dá aula de várias disciplinas, em várias disciplinas no seminário. Então, até a gente já fez aqui, a primeira live com ele foi sobre escatologia. A gente vai deixar aqui no final, né, para vocês poderem acessar. A primeira live sobre escatologia, ele tem um seminário de escatologia que ministra nas igrejas. Fizemos uma segunda live sobre trindade e unicidade, né, outro tema aí meio, traz um pouco de confusão na mente de muitas pessoas, né? E agora mais esse tema aqui. Então, você
quer convidar o pastor Silas para ministrar algum seminário, para aprofundar isso aí na sua igreja, então entre em contato com ele, ok? Queremos deixar aqui o convite para a nossa live da semana que vem. Será dia 21 de março, que é o Dia Mundial de Combate ao Racismo. Então, nós vamos ter a live sobre racismo. Precisamos falar sobre isso com o pastor e doutor em ciências da religião, Douglas Santos. Muito bom para vocês aí se aprofundarem sobre esse tema. A live vai ficar gravada, vocês podem, então, compartilhar, podem assistir de novo, né? Se de repente você costuma fazer anotações, então assiste quantas vezes você quiser, deixa seu comentário aqui. Inclusive, nesse momento, né, você pode ir lá no nosso Insta, tem lá a postagem onde você pode ir lá nos comentários e colocar o que você aprendeu com essa live de hoje. Ok? Vai lá e dá esse feedback para nós. Muito bom, ficamos por aqui, então, pessoas. Muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Boa noite, pessoas. Deus abençoe.